O Anhangá é um poderoso espírito da floresta no folclore brasileiro e na cultura indígena, sendo responsável por afugentar caçadores. Anhangá é o nome de um espírito poderoso da mitologia brasileira. Nesse sentido, o folclore brasileiro apresenta-o como um protetor das matas, dos rios e dos animais selvagens. Ademais, costuma ter sua representação como um cervo enorme, de coloração branca, olhos vermelhos como fogo e chifres pontudo. Entretanto, uma das habilidades do Anhangá é transformar-se em outros animais para proteger o meio ambiente. Desse modo, pode adotar a forma de um tatu, boi ou pirarucu. No entanto, relatos mostram que ele se torna até mesmo um ser humano, em especial para afugentar caçadores e madeireiros da floresta. Sobretudo, as lendas apresentam esse espírito do folclore brasileiro como responsável por punir caçadores que maltratavam os animais ou exploram a natureza. Curiosamente, os relatos envolvem pessoas levando pauladas invisíveis, chifradas e coices. Porém, há ainda aqueles que caíam no encanto de ilusões mágicas, perdendo-se na mata e desaparecendo para sempre. Apesar disso, estima-se que é possível agradar o Anhangá oferecendo aguardente ou fumo de rolo, a fim de pedir sua proteção. Mais ainda, queimar castanhas de caju ou fazer cruzes com madeiras da própria floresta é uma forma de o afastar. Por fim, todas as medidas dependiam diretamente do comportamento do caçador, porque nada funcionaria se ele desrespeitasse a natureza. No geral, o principal sinal de sua aproximação é um assobio, e logo em seguida o animal sendo caçado desaparece diante dos olhos do caçador. Basicamente, Anhangá engana os caçadores desviando de suas balas, mas direcionando o alvo dos tiros para pessoas queridas a eles. Mais ainda, pode provocar febres, visões, delírios e alucinações nos caçadores. Dessa forma, estima-se que esse espírito da natureza tenha surgido junto com as florestas, sendo tão antigo como as árvores mais anciãs da Amazônia. Apesar disso, estima-se que uma pessoa pode pedir ajuda do Anhangá, caso esteja sendo vítima de um animal na floresta ou escapando de caçadores. Em resumo, basta gritar "Valha-me Anhangá" e aguardar ajuda. Por outro lado, pode-se ainda fazer um pacto com ele, oferecendo-lhe tabaco ou aguardente para obter uma caça bem-sucedida ou proteção durante uma travessia. Curiosamente, os jesuítas consideravam o Anhangá um demônio durante o período da catequização dos indígenas no Brasil, sobretudo, falavam sobre ele como um diabo cristão. Portanto, era como um espírito maligno que não deveria ser louvado ainda que os indígenas tivessem respeito e medo do espírito. O Anhangá toma outros nomes de acordo com a forma com que ele toma. Como exemplo, pode-se citar o Miranhangá, quando ele está na forma humana, ou o Suaçuanhangá, quando ele está em forma de cervo. Sobretudo, o nome surge do Tupi-Guarani e parte do Vale Anhangabaú, que significa rio mau espírito ou onde o mau espírito bebe água. Nesse sentido, na época da colonização de São Paulo, indígenas temiam cruzar o rio, porque sofriam ataques do Anhangá. Ou seja, a princípio consistiu numa criatura maligna da mata. Entretanto, com a chegada dos colonizadores, esse espírito deixou de atormentar os indígenas para afugentar os exploradores que abusavam das florestas. Na atualidade, o Vale do Anhangabaú abriga em sua volta centenas de prédios altos e alguns centenários. Dentre esses são tidos como mal-assombrados o Prédio dos Correios, o Teatro Municipal, o Edifício Martinelli, Edifício Joelma, o Edifício Andraus e a Câmara dos Vereadores de São Paulo. Os 4 últimos são palcos de grandes desgraças, que são os incêndios do Joelma e Andraus e a morte do garoto que caiu de vários andares no poço do elevador do Edifício Martinelli e a Câmara dos Vereadores de São Paulo foi por onde ficaram os corpos dos mortos do incêndio do Edifício Joelma. Até o famoso Castelinho da Rua Apa, não fica tão distante do Vale do Anhangabaú. É a única região urbana do Brasil que concentra tantos casos sobrenaturais em seu entorno. Seria a ação do Anhangá por os seres humanos terem destruído toda a natureza em volta do rio Anhangabaú? Sensitivos afirmam que o Vale do Anhangabaú emite energia muito ruim, o que faria com que seu entorno absorveria parte dessa energia. Segundo relatos, se alguém fizer pouco caso de Anhangá, apanha na hora sem saber de quem, como se fosse atacado por alguém armado com um pedaço de pau. Caçador desprevenido que aproximar-se de Anhangá em forma de veado e tentar abatê-lo, terá uma desagradável surpresa, pois expelindo fogos pelos olhos, o atacará com incontrolável fúria.
Dizem que se o caçador quiser ter uma caça tranquila, evitando a presença de Anhangá, antes de entrar na mata deve acender foguetes com 2 ou 3 cargas. Se já estiver dentro da mata pode defumar com castanha de caju ou ainda, mais fácil, é fazer uma cruz com madeira da própria mata. Apesar de os poderes de Anhangá, a astúcia de caçadores e pescadores consegue neutralizá-los em parte. Sobretudo, os povos originários e comunidades tradicionais estimam que esses acidentes acontecem porque o Anhangá quer punir os homens por transformar a floresta em zona urbana. Portanto, é um espírito que permanece na região ainda que sua cultura tenha desaparecido em decorrência da colonização e urbanização. Por fim, estima-se que essa é a única região urbana do Brasil com concentração de casos sobrenaturais em seu entorno. Apesar disso, esses eventos têm diferentes explicações, mas o folclore brasileiro e a cultura indígena defendem o retorno das tradições em respeito ao espírito da floresta. Uma parte dessa conta, que há muito tempo, um índio insistiu em perseguir uma cervo, mesmo vendo que ela estava com sua cria. No alto de uma montanha, Anhangá, com seus olhos vermelhos e ar majestoso, observava a cena. Com grande crueldade, o índio armou seu arco e flecha e disparou contra o filhotinho, ferindo o pobre animalzinho. Não satisfeito com tanta crueldade, agarrou o pobrezinho e escondeu-o atrás de uma árvore. Apavorado, o pequeno cervo gritou pela sua mãe. Ao ouvir os gritos desesperados do filhote, a cervo aflita correu na direção da árvore. O índio, com sua arma preparada, disparou uma flechada no pobre bicho. Todo alegre aproximou-se do animal caído e, para sua surpresa, viu a sua mãe caída no lugar do grande cervo. Aos gritos o índio percebeu que fora vítima de uma ilusão criada pelo grande cervo branco. E saiu correndo pela floresta.